Olá, eu sou Clésio Jean Saraiva, administrador, conselheiro do Conselho Regional de Administração, sou membro da Academia Cearense de Administração e presidente da ADECE, Associação dos Administradores do Ceará. Também sou engenheiro civil, trabalho num órgão público federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e a gente vai conversar. Estou tendo o maior prazer de receber a professora Nazaré Soares, é mestre, doutora em administração, especialista em gestão pública e trabalha a inovação na gestão social e no aproveitamento das ideias que surgem nos vários campos da administração. Nós vamos conversar sobre a inovação social, né, e o crescimento dessa nova metodologia de incorporar as pessoas para trabalhar nos mais diversos campos, né? Mais ou menos isso. A gente vai, então, começar a conversar. Professor, é um prazer enorme recebê-la aqui no meu home office, né? E entrar na sua área de trabalho virtualmente. E vamos conversar. Em primeiro lugar, a gente eu recebi a apostila, né? Dei uma lida e a gente viu que é um trabalho espetacular, porque a gente está entrando naquilo que há de mais carente nas várias localidades, nos municípios mais afastados. Então, não é só o poder público que atua, não é? A iniciativa privada também. E aí as ideias têm que ser cuidadas, têm que ser muito bem articuladas para que daí surjam oportunidades de emprego, oportunidade de prestação de serviço, oportunidade de criação de produtos com um certo grau de inovação. Então, a palavra é toda sua. Vamos ouvi-la para como é que a gente tem essa expectativa do nosso quarto módulo. Pois não. Uma boa tarde, é um prazer participar desse momento com o CRA. Eu sou membro do CRA há muitos anos, tenho o prazer de ser participante dessa comunidade de administradores, né? Um conselho de classe. Eu acho que a gente tem que fortalecer o conselho, ele tem um papel importantíssimo no fortalecimento da nossa atuação, não é? Não só no Estado, mas no Brasil. Pois não. Eu sou professora Nazaré, sou administradora em graduação, em especialização, em mestrado, em doutorado, né? Então, tenho a experiência de campo, também trabalhei 7 anos na iniciativa privada, depois trabalhei 7 anos na iniciativa pública, há 7 anos, que parecem ciclos, né? 7, e já trabalho há 7 anos com empreendimentos sociais, e hoje sou professora também, né? Junto com essa atuação em paralelo, sou professora da Universidade Federal do Ceará. Eu leciono nos cursos de gestão de políticas públicas e no curso de economia ecológica. E então essa perspectiva da inovação social, ela vem do meu próprio caminhar. Quando eu trabalhei no Ministério do Trabalho, eu tive acesso às políticas públicas de geração de emprego e renda. Trabalhei muito com a economia solidária e virei também pesquisadora da economia solidária. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter a interação com esse novo tipo de gestão, porque é um mundo novo para a gente, que a gente sai da academia muito voltado para o mundo dos negócios, e aí a gente não percebe que o mundo dos negócios é um mundo muito amplo, é um mundo muito abrangente, e a gente esquece que existem outras formas de fazer gestão, outras formas de inovar, outras formas de gerir. E então a gente vem com esse tema, esse módulo que é o quarto, não é, professor Gino? Pois não. Esse módulo ele vem para agregar, trazendo esses conhecimentos, né, de uma gestão que é voltada para um empreendedorismo, que é um empreendedorismo social, um empreendedorismo, às vezes a palavra empreendedorismo é mal interpretada, se pensa que empreendedorismo se volta apenas para startups, que inovação só se dá no meio tecnológico, isso já está superado, né? Não é, a gente não usa mais só Schumpeter para a gente discutir inovação, né? A gente já deu esse salto para perceber que a inovação ela se dá em diversos campos do conhecimento humano. Então, a inovação social ela vai vir com esse papel de mostrar que processos que se desenvolvem em dinâmicas de comunidades, em dinâmicas sociais, voltadas para a resolução de problemas na economia social e na economia ecológica, vão resultar em benefícios para todos nós. Perfeito. Às vezes são benefícios que vão além de benefícios tecnológicos, porque o Brasil é um país do agronegócio. Nosso país é um país de commodity. E aí, às vezes, a gente fica estudando
indústria 4.0, indústria 5.0, naquela ansiedade de ter aquela E não tecnologia. estamos preparados para isso ainda. E não estamos nem preparados e nem é a nossa vocação, porque a nossa vocação, segundo a teoria da dependência, a gente é dependente e nosso papel como América Latina é um papel de fornecer matéria-prima para o norte, para os países ditos desenvolvidos. Então, a gente tem que entender que a gente vai sim estudar a indústria 4.0 e toda a tecnologia que vai se agregar a isso, mas a gente tem que entender o nosso papel, né? Como brasileiros, como latino-americanos, como cearenses. Então, eu acho que a formação de mentor, ela tem que ser uma formação muito racional, muito pé no chão. O que a gente tem aqui no Ceará? O que a gente tem no Nordeste? O que a gente tem no Brasil? E aí a gente tem que focar nessas nossas potencialidades, né? Então, a inovação social, quando ela se volta para quem está na margem, ela se volta justamente para nós. Nós estamos à margem. Perfeito, né? Perfeitamente. Professora, eu vi que a senhora está indo numa linha de raciocínio com a qual eu comungo. Inclusive, o professor Canites, num artigo muito interessante, fala exatamente disso, que o Brasil está se sustentando pela agricultura. É o agronegócio que tem dado a sustentação do nosso PIB. A indústria ela foi quase que dizimada. E não adianta querer concorrer com os grandes centros industriais europeus, norte-americanos e agora da China. Está em moda falar em China, até por conta dessa pandemia que eles exportaram, não tenho dúvida disso, eu acho que ninguém tem. Mas eles estão dominando a indústria 4.0, daqui a pouco está na 5.0 e vai. E nós temos essa vocação agrícola, perdemos excedentes populacionais para as grandes cidades, onde se montava ali uma indústria, começou incipiente, depois fortaleceu e hoje já se degrada. E aí nós temos pessoas à margem, totalmente à margem, sem saber exatamente aonde se localizar, que demanda atender, o que fazer. Aí é uma questão não só de educação formal, mas é uma educação para o trabalho. Então a gente tem que, dentro dessa ótica de inovar o empreendedorismo, fazer com que ele ocorra nas áreas mais descentralizadas para dar atenção a essa indústria da agricultura que surge, né? Eu vi que, ao longo da sua disciplina, tem uma questão relacionada aos impactos sociais. E quão impactante vai ser essa inovação na utilização dos conhecimentos de inovação social e impactos na economia local para ir para a futura. Eu queria lhe ouvir acerca disso. A gente, nos módulos que a gente vai começar conversando sobre ressignificações, né, do que é inovação, do que é negócio. A gente vai fazer a gente vai mudar a perspectiva do que são esses conhecimentos sobre eficácia, eficiência, racionalidade. A gente vai mudar um pouco essa visão, que é uma visão muito funcionalista, às vezes trabalhada na administração, porque a administração ela é uma ciência que se inicia na engenharia, se inicia ali depois é que ela se torna uma ciência social aplicada. Exatamente. Então, a gente tem que retomar a ciência social da administração, né? Então, quando a gente for começar a trabalhar os conteúdos de negócios de impacto, a gente tem que trabalhar a inovação social para ressignificar alguns conceitos. Perfeito. Então, a gente vai, nesse módulo, a gente vai começar trabalhando essa questão da inovação social, o que é impacto, né? Quando você fala para mim impacto social, impacto ambiental, né, esses negócios de impacto, eles vão focar nisso. Professora, mas tem impacto negativo. Claro, a gente o que a gente percebe hoje em termos de indústria, em termos do que a gente vive na nossa crise planetária, crise ambiental, crise social, crise de muita desigualdade, né? A gente tem que entender que esses processos que as organizações assumiram para si dentro desse sistema são processos que estão levando a impactos negativos. O que a gente vai buscar na inovação social? Quando a gente trabalha impacto na inovação social, esse impacto a gente vai pensar ele de forma positiva. O ser humano, ele gera impacto a partir do momento que ele nasce. A gente gera impacto a partir do momento que nasce. Entrou nessa terra, a gente já gera impacto. E aí a gente tem que tentar diminuir esse impacto, resolver esses problemas que a gente mesmo gerou, porque foi bem interessante, viu, professor? Eu vi o último encontro de Davos, que é um encontro onde as grandes instituições, os grandes ricos, os grandes acionistas do mundo se reúnem, né?
para discutir a distribuição da riqueza, os seus ganhos com a riqueza. Eles, nesse último encontro, eles tiveram a percepção do que a inovação social já teve há 30, 40 anos atrás. Eles tiveram a percepção de que a desigualdade social é algo que é uma decisão da gente, né? Não é uma decisão não dividir melhor esses recursos, não usar esses recursos de forma racional, que garanta a sustentabilidade a longo prazo. Então, isso é uma decisão, eles mesmos disseram isso. E eles dizem outra coisa, que essa desigualdade social, que é uma coisa que os economistas já trabalham isso com muito mais propriedade do que a gente, eles dizem que a desigualdade social impacta no desenvolvimento dos países e das regiões. Então, quanto maior a desigualdade social, pior vai ser a vida dessas pessoas. Ainda que haja acumulação do capital, vai existir um decréscimo na qualidade de vida, e o decréscimo na qualidade de vida ele vai gerar vários fatores, como, por exemplo, a violência, que é uma preocupação tão grande para o Brasil. O brasileiro tem uma preocupação muito grande com violência, mas ele não entende que a violência ela tem a sua raiz, né? Quando a gente estuda Ishikawa, né, professor, espinha de peixe, a gente coloca lá as causas, né? Existem causas que levam à violência, né? Então, problemas com educação, problemas na área de educação, problemas na área ambiental, problemas na área de saúde, problemas na área de saneamento básico, tudo isso, falta de cultura, acesso a vários tipos de direitos sociais, elas vão levar ao tipo de desigualdade que no Brasil é uma desigualdade estrutural. E aí, para resolver isso, não tem uma solução única, né? Não existe uma solução única. Quem preza por uma solução única para isso está mentindo. Existem várias soluções, todas as áreas têm que contribuir para isso, e a administração tem que contribuir também, né? Já que o nosso mundo é o mundo das empresas, o nosso mundo é o mundo das organizações. Exatamente. Né? E as organizações... Pois não. E as organizações, elas não são formadas de pedra, elas são formadas de pessoas. E aí a gente tem que assumir esse papel. Ao longo dos anos, a administração ela tentou abstrair o fator humano das organizações. E aí essa é uma discussão que eu não vou trabalhar no curso, que é a discussão de Weber, da gaiola de aço, da abstração da questão social, da divisão entre trabalho e vida. Né? Existe se rompeu essa coisa do trabalho e da vida, ou você trabalha e você vive. Isso são questões que a gente tem que reunir para a gente construir uma sustentabilidade, uma inovação social e um impacto, porque o impacto é algo de longo prazo, não é algo que a gente consegue de um dia para o outro. É uma construção, então, né, com pedrinhas que você vai colocando ao longo da vida. Isso, para gerar e todos têm que contribuir, né? Todos nós temos que contribuir. Então, no módulo, a gente vai começar fazendo essa discussão, que é uma discussão ontológica, né, da administração, que eu acho importante, e aí depois a gente vai caminhar para os mecanismos de impacto que os negócios sociais podem empreender, né, no seu desenvolvimento. Então, esses negócios de impacto vão ser negócios que vão ser financeiramente sustentáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, vai estar atrelado, vai estar na missão ali daquela empresa, o devir, que vai ser o impacto positivo nas comunidades. Né? Então, a própria legitimidade dos negócios sociais, que hoje se fala muito em governança, né, professor? É o tema da vez, é a governança corporativa. Governança para tudo, para tudo, né? Que é importantíssima a governança, é um dos melhores. Eu adoro estudar governança, mas quando você estuda governança, você percebe que essa governança corporativa já existe há muito tempo no meio das cooperativas, por exemplo, das associações, das ONGs. Sem dúvida. Porque se parte de um pressuposto na governança de que os atores não são apenas clientes e acionistas, os atores também são a comunidade. Interferem, né? A própria sociedade. Na própria gestão, exatamente. Então, essa equação, ela vai ter mais variáveis. Sim. Então, ela vai empreender um impacto maior por isso, porque as organizações não são sistemas fechados. Apesar de muitos empreendedores pensarem ainda com essa visão de que eu posso ganhar aqui meu dinheiro, eu posso poluir, eu posso escravizar o trabalho, eu posso fazer, terceirizar, quarteirizar, e não vai ter impacto nenhum, mas é claro que vai ter. Claro que vai. É aquela velha questão da mais-valia, né? Que você quer sempre fazer lucros crescentes em detrimento daqueles que contribuem. Você socializar
você tem até um termo para isso, né? Socializar os impactos, como é que se diz? Eu Você esqueci. apropria o lucro e Socializa os socializa impactos exatamente as mazelas, negativos, os impactos impactos negativos, negativos. né? Porque é Essa como é a uma gente. visão que a gente tem que acabar, né? Essa é uma Isso, visão... perfeitamente. Olha, eu estou adorando essa nossa primeira conversa. Ela vem bem na linha. Eu fiz mestrado em economia ali no CAEM. Eu tenho um professor, o Flavinho, ele foi o fundador praticamente do LEP, Laboratório de Estudo da Pobreza, né? Você deve conhecer, fica ali Conheço o junto ao LEP. CAEM. Pois é. Então, ele tem uma série de estudos que demonstram exatamente isso. E as pessoas estão lá empobrecendo cada vez mais, porque a renda continua se concentrando. A gente viu agora que uma SpaceX, para ir mais longe, né? A SpaceX lança de forma privada um foguete para levar para a estação orbital e que aquilo ali vai gerar riqueza e tal. Para quem? Para uma meia dúzia que se amealha do esforço e do trabalho de muitos. Isso não é ser socialista nem comunista. Hoje em dia está um maniqueísmo. Quando você fala na preocupação social... E a gente nem vai trabalhar isso, né, professor? A gente não vai nem trabalhar esse tema, né? Dos ismos, a gente não vai trabalhar isso no nosso curso, em absoluto, mas a gente vai trabalhar a questão da desigualdade. Não tem como a gente abordar esse tema. Não tem como fugir disso, até porque a desigualdade ela não gera a demanda, ela reprime a demanda, bem dizendo. A demanda existe, mas ela está reprimida. Você não tem renda, você não tem recurso, você não passa a participar da sociedade, é um pária. Então, e gera impactos negativos, né? Como a violência, como imensos. A própria Inclusive, desigualdade é gerada por vários fatores, né? Pronto, beirando inclusive ao caos social, porque as pessoas sem renda, a gente viu agora, né? Os que estavam na informalidade estão sendo assistidos com essa ajuda emergencial, inclusive também já ela própria fraudada, que é uma coisa triste e terrível. Aqui se frauda tudo, até uma ajuda que se Mas dá. não é só que não, professor, é no mundo todo, porque a natureza, Infelizmente, se a gente for discutir inerente. corrupção, natureza humana, isso é aristotélico, né? Isso é pronto, platônico. vem lá, infelizmente. Mas aí, nos atendo ao que diz respeito a nós, olha, eu quero já de antemão lhe agradecer em nome da ADES, da qual sou presidente, e do Conselho, né, por essa disponibilidade de vir contribuir com a gente. É um trabalho voluntário, mas não queira saber a importância desse trabalho, porque nós temos em torno de 50 alunos agora, uma frequência, uma atenção, todo mundo gostando, querendo mais, e eu espero que a gente consiga replicar isso de uma forma semipresencial, quando passar isso, e aí de forma, inclusive, remunerada, porque também não é justo que a gente tire a professora da sua importância, a professora doutora, com tanto estudo, para vir, quer dizer, dar desse seu tempo fabuloso para contribuir aqui com o crescimento de nós outros. Então, isso é uma coisa que a gente vai também discutir e resolver, se Deus quiser. Mas, desde já, estou lhe agradecendo e colocando a nossa associação, o CRA, que já é seu, né? Só falta vir aqui para o lado de cá, para esse outro trabalho voluntário que a gente faz, e a gente ir crescendo. Porque eu dizia para uns colegas, numa reunião dessa, os economistas, eles produzem papers, eles produzem estudos e tal, não sei o quê, e se impõem por isso. Nós, administradores, nos contentamos em estudar as organizações e ali para finanças, o marketing e não sei o que, organização de pessoal com o recurso. A gente tem que ir além. Eu estou sentindo que esse seu trabalho ele faz isso, ele leva além. Eu estou muito satisfeito. E lhe devolvo agora a palavra. É um prazer, né, contribuir. Eu faço trabalho voluntário junto a essas organizações do terceiro setor, ajudando eles a criar portfólios de gestão de projetos, ajudando eles a instrumentalizar. Eles sabem, eles fazem uma gestão que é um tipo de autogestão que eu nunca tinha estudado, e passei a estudar e me interessar pelo tema quando eu passei a ter contato com eles. E a autogestão, ela me trouxe muitos, que é uma coisa que a gente pode trabalhar em outra ocasião. A autogestão é uma gestão complexa, quando você trabalha com o Edgar Morin, você vê que o estudo da complexidade, e aí são várias coisas que você pode retirar da autogestão, e é maravilhoso porque você vê que as pessoas, o engajamento das pessoas, né, essa coisa que a empresa quer que a gente vista a camisa, né, a gente não precisa pedir isso para essas pessoas, porque como essas pessoas trabalham em negócios de impacto, negócios em que eles sabem que tem um sentido naquele trabalho, né? Porque a gente tem que ter sentido na vida, né, professor? Buscar o nosso trabalho é o local que a gente mais fica na vida. A gente volta para casa para dormir e passar um final de semana, às vezes trabalho também no final de semana. Então, e um lazer ali, às vezes, eu como professora,
Eu, como professora, sempre estou trabalhando. Eu trabalho no final de semana, eu trabalho, não Sim, tem horário para trabalhar sem como professora, dúvida, sem né? dúvida. Mas eu gosto muito do meu trabalho. É bom ter um sentido no seu trabalho. Eu sei bem o E que a é isso. autogestão, esses negócios de impacto, quem trabalha com isso, ela tem um engajamento que está ligado a esse aspecto motivacional, que é interior, que é o sentido do seu trabalho, é o sentido da vida, né? Qual é o Ótimo, propósito, né? ótimo. Então, retornando aqui para os encaminhamentos do nosso módulo, o nosso módulo ele vai começar com essa discussão, que é uma discussão muito interessante, que leva a gente a muitos questionamentos, né? Eu sou uma estudiosa desses assuntos, eu estou aprendendo, só aprendo, né? Uhum. Nunca vai se esgotar. Não para, é. Esse módulo não vai esgotar esse Uhum. assunto, né? Inclusive eu coloco na apostila, a gente está só começando, a gente está engatinhando para entender como é que a gente pode construir uma sociedade melhor, uma sociedade realmente conjunta, coletiva, que não precisa ser todo mundo igual, mas que não haja tanta desigualdade. Isso. Porque essa é a questão, né? Às vezes as pessoas levam para os ismos e querem... A gente tem que chegar num É. momento em que a gente tenha um mínimo de planificação dessa sociedade para a gente conseguir dar saltos, né? E o salto só pode ser dado a partir de encarar esse problema, essa ferida, né? Tocar esse dedo na ferida da pobreza, da miséria, da desigualdade. Tem que tocar nessa ferida. As organizações também têm que fazer isso. Exatamente. Eu, inclusive, estava me lembrando da questão da autogestão, que é usar aquele termo que o pessoal gosta muito, empowerment, né? Mas é o empoderamento mesmo daqueles que produzem. E eles escolherem o que vão produzir, com quem vai produzir e para qual demanda ele vai atender. Se é uma prestação de serviço que está nascente ali, se é algum produto que ele vai contribuir no fazimento, na manufatura de alguma das partes. Ele decidir e sair dos ismos, senão a gente vai terminar no islamismo, que não é uma coisa que a gente tem que fugir mesmo dessas caixas. O único ismo que eu me conecto é com o feminismo, porque eu sou estudiosa também, eu trabalho com projetos de pesquisa relacionados a gênero, né, a mulher ela impacta na economia, sem a sem mulher não dúvida. há mudança nessas Claro, claro, estruturas. claro. Quando você vai estudar os negócios sociais, a maioria são mulheres que estão à frente. Sim. Então, esse ismo eu faço questão de levar Não, comigo, né? claro, Eu sou claro. A gente não pesquisadora pode dessa ser área, usado o radicalismo para expor saúde. para Tem que ter excluir os algum que ismos, fique. isso. Isso é verdade. E, Mas uma inclusive, coisa interessante foi... pois não, inclusive o CRA tem um espaço para o CRA Mulher, reconhecendo exatamente esse trabalho. Eu não sei se a professora conhece. Sim, Pois é, conheço. e Conheço, é uma coisa que tem crescido muito sob o comando da nossa vice-presidente, a professora Rita Silveira, né? Que é uma estudiosa, foi minha colega de turma, a gente começou junto a administração, e ela é uma abnegada nessa linha exatamente, sabe? De Sim. reconhecer essa importância, que não pode ficar cerceada. Então, meus Sim. cumprimentos e todas as O minhas CRA louvas. ele tem que trazer mais mulheres aí, tá? Tem. Né? Eu também advogo por isso, viu, professor? Pois então, desde Em já, relação ao empowerment, né? Que o Hum, senhor citou o empowerment, isso. o Guerreiro Ramos, o nosso grande administrador, nosso grande sociólogo, um dos maiores sociólogos do Brasil, ele faz esse questionamento sobre o empowerment, né? Ele critica essa visão do empowerment, porque o empowerment ele faz tipo uma ilusão de que o indivíduo faz parte Você se daquilo sem comanda fazer. sem fazer. Você retirar, porque quando você vai estudar Foucault, relações de poder, você não pode ter poder, e nem retirar poder. O poder circula. Então, Isso. a partir dessas... é muito interessante o que o Guerreiro Ramos faz naquele livro, eu acho que é a redefinição, a nova administração, Uhum. rediscutindo a riqueza das nações, o livro do Smith. Ele vai trabalhar Weber, Uma isso revisita. tem um ponto, É. isso é um ponto importante para a nossa discussão, não estou abstraindo. Ele vai dizer o seguinte, que a racionalidade, que esse empowerment, ele retira de outro indivíduo a Uhum. capacidade, ele vai se colocar num lugar onde ele fica aqui e os outros ficam aqui, isso não é bom. Então, Isso é como energia. A energia ela se transforma. Alguém tem o comando e outro não. Cadê lá? isso. Circula. Eu não gosto muito desse termo do empowerment, o empoderamento. Inclusive, o Uhum. empoderamento feminino é uma coisa que eu também não gosto. Eu prefiro o termo Sim. emancipação, Uhum. porque a gente tem que buscar a emancipação das pessoas. E dentro dos negócios de impacto, dos negócios sociais, da inovação social, não se busca empowerment. Não Uhum. se busca esse tipo de protagonismo. Se busca a emancipação A dos emancipação. indivíduos. Maravilha. Porque é a emancipação que vai trazer a sua consciência do ser e a consciência do outro e a E consciência aí do todo. você se empodera sem sentir e sem impor
um empoderamento, quer dizer, você participa, você é co-partícipe das soluções. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. A emancipação é o que se busca, até porque existe uma discussão dentro dessa área, que é a discussão da filantropia. Que, às vezes a filantropia não é algo que agrega realmente para as comunidades, porque eles vão lá, fazem aquele serviço assistencial, saem e deixam as comunidades órfãs. Exatamente. Né? Eles deixam as comunidades órfãs, eles não fazem o trabalho de trabalhar a emancipação dos indivíduos. Quando a gente vai trabalhar impacto, não pode trabalhar com essa coisa da filantropia. Com essa perspectiva de estar dando. Ajudar os outros. É aquela velha história do pescar, né? Você dá a vara e ensina a metodologia, e não dá o peixe. Às vezes, viu, professor, eles sabem a metodologia, às vezes as próprias comunidades, às vezes eles ensinam para a gente o que a gente deve fazer. E aí o mentor, uma questão importante do mentor, é que ele tem que entender esse contexto em que ele está entrando, porque o mentor ele tem muitos conhecimentos, né, professor? A gente acumula muitos conhecimentos no nosso caminhar, não é? Só que quando a gente vai para essas comunidades, a gente vê que eles também têm muitos conhecimentos importantes. E você aprende também. E a gente aprende com eles. E aí essa troca de informações é uma diferença na mentoria dentro da inovação social. A gente tem que ter essa humildade de conhecer e, ao mesmo tempo, trocar informações. Porque, às vezes, a gente pode identificar uma metodologia que eles utilizam, que é perfeita, e a gente precisa só dar um aprimoramento. Não precisa a gente pegar uma ferramenta de fora, criada nos Estados Unidos, e inserir goela abaixo nessa comunidade. Não precisa. Você cria, você adapta. Né? Você tem que adaptar e criar, exatamente. Isso. Professora, nós tínhamos combinado aqui de 5 a 10 minutos, mas a conversa está tão boa que ela vai fluindo. Então tudo bem, a gente deixa para o curso. Deixa para o curso. Eu quero realmente lhe agradecer por essa disponibilidade. É o professor Albuquerque, que tem sido assim um baluarte, é uma pessoa que tem nos ajudado muito. Gosto muito do professor Albuquerque. É uma figura especial. E que me trouxe aqui, né, para abrilhantar esse nosso curso de mentoria. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Conselho, da ADES, né, na pessoa lá do nosso presidente Leonardo Macedo, que é também uma pessoa que luta muito para que a gente consiga ir para um patamar melhor, sair dessa burocracia de fiscalismo ou turismo, né, só fiscalizando, para exatamente trazer a categoria para um crescimento. Muitíssimo obrigado e lhe deixo com as palavras finais. Eu espero que esse módulo venha a contribuir. Agradecer também o convite do CRA, né? Eu já me conheci com a pessoa da casa. Eu entendo que o CRA, como toda instituição, ela tem muito potencial para atingir, para dar esse salto que o professor falou, né? Da gente sair desse papel de fiscalizador e além, ser um conselho formador, ser um conselho realmente que traga esse benefício para os associados. E a formação da mentoria é um desses passos, né, que o CRA deu, né, maravilhoso. Eu mesma fui aluna da primeira turma das mentorias. Né? Maravilha. E é um papel que não se pode furtar, realmente. O CRA ele tem que continuar nessa linha, né, de formação, de diversidade, de ampliar a sua visão, ampliar a visão da administração, que a administração valorizar. Não se dá apenas nesse meio dos negócios, se dá na gestão pública, se dá no meio das comunidades, desenvolvimento local. Muito né? bom. Como o senhor falou, professor, de formar, né? Você falou alguma coisinha. De fazer crescer, de dar, para fazer além crescer. da formação, a valorização. A valorização, verdadeira valorização. Porque a gente vê essa luta aí, a OAB faz, o CRM faz com os médicos, o contador, o economista nem se fala, e o administrador não fica aquela rame-rame, né? Só naquele, não, fiscaliza aqui, responsável técnico, não, a gente tem que ir para além. E a gente está conseguindo isso agora, com esse grupo que a gente tem aí. Espero que não passe, a gente espera que tenha continuidade, sabe? Que não haja a velha solução de continuidade de um trabalho bem articulado. E é isso. Demais, lhe agradecer. Eu espero que a turma goste, que você goste, você também está na turma. Tenho certeza. Já comecei a gostar desde já só pela exposição, viu? Ótimo. E aí nos encontraremos na terça. Aí terça, quarta, quinta, por sugestão, é o que tem acontecido. A sexta fica para apresentação na segunda-feira, que é para o pessoal ter tempo de fazer um trabalho bem arrumadinho, como a gente costuma dizer. Professora? Nós conversamos na terça-feira. Perfeitamente. Né? Boa tarde, foi um grande prazer. Boa tarde, foi um prazer. Um grande abraço.